If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer. E aí, galera, tudo bem? Vamos dar continuidade nessa parte de geometria. E hoje a gente vai dar uma expansão, na verdade, vai falar um pouco de geometria plana. E vai dar uma pequena expandida para a geometria espacial, para fazer um link só, para que as aulas não fiquem tão repetitivas, beleza? Então, quando a gente começa a trabalhar com geometria plana, a gente começa a trabalhar com posição relativa. E a primeira posição relativa que a gente começa a trabalhar é a posição relativa entre retas. E essa posição relativa entre retas, primeiro falamos de retas coplanares, que são retas que estão no mesmo plano. Dentre essas retas coplanares, o que é que nós temos? As concorrentes, que são aquelas que se cruzam, e elas são chamadas de oblíquas quando esse cruzamento forma um ângulo diferente de 90 graus, ou em radianos, π sobre 2. Já aquelas que se cruzam e formam quatro ângulos idênticos, quatro ângulos de 90 graus, essas são chamadas de perpendiculares, e normalmente são representadas dessa maneira aqui, retas perpendiculares. Dando continuidade a isso, o que é que nós observamos? Falamos de retas paralelas, que retas paralelas são aquelas cuja distância entre pontos correspondentes é sempre a mesma, ou aquelas que têm a mesma inclinação, e nesse caso são paralelas distintas, porque sua interseção dá vazio. Ou então a gente tem aquelas que são chamadas paralelas coincidentes, que estão uma sobrepostas à outra, que todos os pontos de um são pontos da outra, ou seja, sua interseção é uma própria reta. Mas observe que as duas têm a mesma inclinação, e a distância entre elas é sempre quanto? 0. Já no caso de retas não coplanares, podemos falar de retas reversas. Retas reversas são retas que, por mais que nós desejamos, não conseguimos colocar no mesmo plano. Então, se você observa esse par de retas RS, existe um plano aqui que contém essa reta R. Existe um outro plano que contém a reta S. Mas essas duas retas não podem ser colocadas no mesmo plano, mesmo que você diga para mim que esses planos vão se prolongar de tal maneira que eles se cruzem. Mas as duas retas não são colocadas no mesmo plano. Então isso aqui são retas não coplanares e a interseção entre elas é vazio. Quando essas retas não coplanares pudermos projetar uma na outra de tal maneira que sejam perpendiculares, ou seja, se eu projetasse R, a projeção ortogonal de R fosse R', observa que R e S, formam 90 graus. Então são retas reversas, a reta R e a reta S são retas reversas, mas quando projetadas formam 90 graus. Então isso aqui é um tipo de retas reversas, são chamadas retas ortogonais. Há uma particularidade de reversas. Quando nós temos duas retas desse tipo, e temos uma outra avenida cortando sucessivamente essas duas ruas, essa avenida que corta sucessivamente é uma avenida transversal. E essa avenida transversal determina 8 ângulos aqui, ó, 4 com cada reta. E se você parar para analisar, a gente começa a trabalhar com alguma nomenclatura bem importante. Então, qual é a relação bem importante? Primeiro, ela é mais importante quando as retas RS são paralelas, como nesse caso aqui, em destaque. Esse. E o que seria isso? Observa que quando eu falar para você, sempre eu vou falar da reta R, de um ângulo da reta R com o da reta S. Então, se eu falar quem está no meu lado esquerdo superior aqui em R, lado esquerdo
superior é A. Lado esquerdo superior, na reta R, S, E. Se nós falarmos do lado direito superior, é B. Se nós falarmos do lado direito superior da reta S, é F. Se nós falarmos do lado esquerdo inferior da reta R, é D. E o lado esquerdo inferior da reta S é H. E finalmente, se falarmos do lado direito inferior da reta R, é C. E o lado direito inferior da reta S é G. Então, toda vez que eu falo de uma reta, da posição de um, você me dá a correspondente do outro. Por isso que esses ângulos são chamados ângulos correspondentes. Então, corresponde à mesma posição. Observa que lado esquerdo superior é A, lado esquerdo superior é E. Lado direito superior é B, lado direito superior é F. Lado esquerdo inferior é D, lado esquerdo inferior é H. E finalmente, lado direito inferior é C, lado direito inferior é G. Então, esses ângulos têm a mesma posição, consequentemente, são chamados ângulos correspondentes. Beleza? Quando nós falamos de ângulos internos, vão estar entre as retas RS. E ângulos externos, fora das retas. Claro? Quando nós falamos de alternados, é porque estão em lados trocados em relação a essa transversal. E falamos de ângulos colaterais, quando estão do mesmo lado. Então, quando nós falarmos agora de ângulos alternos internos, ângulos alternos é porque estão em posições alternadas internamente dentro das retas. Por exemplo, quem é que está alternado, mas dentro das retas que nem C? C com E. Um está do lado direito, outro está do lado esquerdo. Estão dentro das retas, C com E. Quem é que está alternado internamente com D? D está do lado esquerdo e F está do lado direito, em posições alternadas, esquerda, direita, mas dentro das retas. Então, C com E, D com F. Também poderíamos falar de ângulos alternos externos, que estão em posições alternadas, mas fora da reta. Então, A está do lado esquerdo, G do lado direito, B está do lado direito, H do lado esquerdo. Então, se nós observarmos e projetarmos esse B, um exemplo desse aqui, você vai verificar em relação às suas medidas. Mas as medidas eu vou deixar para já já. Ia falar agora, mas eu vou falar já já. E finalmente agora os ângulos colaterais também poderiam ser internos, os colaterais externos. Então os colaterais internos estão do mesmo lado, mas internamente. Então o que é que está do mesmo lado que D? Do mesmo lado E. Do mesmo lado, mas internamente. Então D com E. E do mesmo lado que C, F. E poderíamos falar também dos colaterais externos. Estão do mesmo lado, mas externamente. Então poderíamos falar do mesmo lado A com H. Ambos estão do lado esquerdo da transversal, mas fora das retas. A com H e B com G. Estão fora das retas. Se nós pegarmos um exemplo de cada um desses aqui, observe o seguinte.
os correspondentes a E. Se eu projetar A lá embaixo, vai dar exatamente em cima de E. Então, se deixa a mesma abertura, que são os congruentes. Mas só serão os congruentes se as retas forem o quê? Paralelas. Se pegarmos um exemplo de alternos externos, eu posso pegar, ou alternos internos, você escolhe. Deixa eu escolher aqui, vou pegar B com H. B corresponde a F aqui embaixo. E como H e F são opostos pelo vértice, tem a mesma medida. Mas como F e B tem a mesma medida, B tem a mesma medida que H. Então B e H, que são ângulos alternos externos, também são congruentes. Os alternos internos entre si e os alternos externos entre si são congruentes. E finalmente os colaterais, eu posso pegar um exemplo, o colateral está do mesmo lado. Então imagina que eu tenho D e E. Quando eu projetar E lá em cima, que é em cima de A, e D mais E vale meia volta. Se D mais A vale meia volta, D mais E também vale meia volta. E quando dois ângulos somados dá meia volta, eles são chamados de suplementares. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando você fala de retas paralelas, os correspondentes entre si e os alternos entre si, que sejam internos ou externos, são congruentes. Já os colaterais serão suplementares. Essa relação é extremamente relevante quando você trata dessa ideia para trabalhar com física. Então fica ligado nisso aí. Beleza? E dentro de um dos axiomas que nós temos, imagina um ponto e uma reta que passa por fora desse ponto. Só existe uma única reta que passa por P e é paralela a S. É paralela a R, perdão. Se eu pegar desse ponto P e ligar para dois outros de R, formaremos uma figura bem conhecida. Essa figura você sabe o nome. Ela é chamada de quê? Triângulo ou trilátero. Utilizando a ideia de retas paralelas cortadas por uma transversal, observa aqui, alfa, e esse ângulo azul agora em destaque, são ângulos do quê? Direita e esquerda, alternos, dentro das retas internas, então são congruentes. Se nós olharmos para esse outro ângulo aqui, e gama, se repete. Um está do lado esquerdo, outro está do lado direito. São alternos dentro das retas internas, são congruentes. E olhando essas três medidas, alfa, beta e gama, dá meia volta. Então eles somados dá 180 graus. Ou em radianos, pi radianos. Por isso que nós dizemos que a soma de todo e qualquer triângulo, dos ângulos internos de um triângulo, sempre equivale a quantos graus? 180 graus. Beleza? Fica ligado. E com isso, nós precisamos simplesmente matar algumas questões, fazer de algumas formas para que você compreenda direitinho e possa seguir firme com isso. Vamos nessa. Uma tira de papel retangular é dobrada ao longo da linha tracejada, conforme indicado, formando a figura plana da direita. Qual a medida do ângulo X? Essa figura anteriormente era assim. Esse era o ângulo de 50 graus. Mas essa figura ela foi dobrada de tal maneira que esse pedaço agora em destaque tenha se tornado esse de azul. Se um é a sobreposição do outro,
significa que esse ângulo aqui vai ser 50 graus. Ok? E se esse ângulo é 50 graus, se eu juntar esses três pedaços, vai dar 180, porque vai equivaler a meia volta. Com isso, x vale 80 graus. Letra C de casa. Já esse exemplo 2, a gente pode fazer de diversas maneiras. Uma das maneiras seria: as ruas de um bairro de uma determinada cidade foram representadas em um mapa pela figura 1 e transcritas para o esboço da figura 2. O arquiteto responsável pelo projeto constatou que a rua Java é paralela à rua Havaí, calculou os ângulos formados por algumas ruas no esboço e precisou mensurar o menor ângulo, na verdade o valor do ângulo beta na figura. Depois de alguns cálculos, o arquiteto chegou à conclusão de que beta é igual a quanto? A primeira dica que a gente dá é que quando você tiver retas paralelas e tiver ângulos entre as retas, traçar retas paralelas passando por esse ângulo. Esse é o primeiro modo de fazer. Primeiro modo. Quando eu fizer isso, observa que essa reta e essa reta são retas paralelas, isso aqui é uma transversal única. Esse ângulo 25 corresponde a esse ângulos correspondentes. Analisando da mesma maneira, nós observamos que esse ângulo aqui, se você quiser assim dizer, mede 145, porque são opostos pelo vértice, e esse ângulo conjuntamente com esse estão do mesmo lado, mas internamente, então são colaterais internos, então somados dá 180, esse ângulo vale 35. Como o ângulo todo era de 90 graus, aqui vai ser 55, que é o que falta para 90. E como 55 graus e esse outro ângulo laranja são alternos internos, esse aqui vale 55. Logo, o ângulo beta é a junção desses dois pedaços. Então, beta vale 55 mais 25 graus, que dá 80 graus. Letra D de dado. Um segundo modo bem clássico de fazer esse problema, deixa eu apresentar aqui. É o seguinte. Segundo modo. É sempre você procurar uma figura que você estudou a vida toda, tentar formar triângulos. Então eu poderia prolongar essa reta. De tal forma que eu forme triângulos. Formando triângulos aqui, eu consigo observar que esse ângulo aqui mede 35. Que é o que falta para 180. Esse aqui é o suplementar, vale 90. E esse azulzinho aqui, conjuntamente com esse preto e esse de 90, tem que formar 180 graus. Então esse azulzinho vai ser justamente 55. Se nós olharmos para essa reta azul e essa outra reta azul, são retas paralelas cortadas por essa transversal. Então esse ângulo vermelho é o terno interno a esse. Então esse cara também mede 55. Como esse cara é oposto pelo vértice a esse, são congruentes, 25. E quando você pega 55 graus mais 25, já dá 80. Consequentemente, para formar um triângulo aqui é 100. Mas observe que beta e 100 são suplementares. Então beta vale
80. Então a gente vai dar uma continuidade brevemente nessa parte de posição relativa entre reto e plano. Faremos algumas questões de projeção ortogonal. Então dá uma olhada no que a gente viu, que essas dicas aí foram muito boas. Eu sei que tem gente que pronuncia por aí um bizu que é o teorema das bocas, mas eu provo para cada um que sempre existe um problema nesse bizu, tá certo? Então vamos deixar quieto, mais à frente eu explico mais 2 maneiras de fazer esse tipo de problema, beleza? Vai lá, mete bronca, estuda, foca, abraço.